Então vamos para a história de hoje. Ele é Jeremias. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, e quando eu pensei que estivesse fora do alcance de Deus, me surpreendi durante aquele culto tão fora da minha agenda. Era um dia de quarta-feira. Chovia. Aliás, chovia e muito na cidade de São Paulo. Eu estava atrasada com uma série de coisas no trabalho. Mas foi o convite insistente de uma amiga de trabalho que decidi ir até a zona leste da cidade. Miriam, minha grande amiga Miriam, a quem eu devo e muito. Tenho pela Miriam um sentimento de gratidão muito grande. Miriam, essa minha amiga. Aliás, ela já era crente quando me fez esse convite. Aliás, ela me convidava todo dia. E ela participava muito da minha vida, sabe? Sabia de tudo que eu estava enfrentando com a questão do divórcio. E com o divórcio, os meus filhos foram morar com o pai. Então, a separação dos meus filhos havia mexido muito comigo. Eu não estava vivendo... Se eu disser para você assim, eu estava vivendo um bom momento da vida, não estava não. Eu estava vivendo um momento difícil. Eu estava vivendo um momento complicado. Vamos lá. Vanessa, vamos, Vanessa. Você vai adorar o culto, a igreja, sem compromisso. Eu quero desmistificar um pouco essa coisa de igreja para você. Vamos, Vanessa. Miriam, eu não gosto de crente, eu não gosto dessas coisas. E ela insistia, mas naquela quarta-feira o convite bateu diferente. Mas eu também avisei, eu falei, olha, é só essa vez, tá bom? Será apenas essa vez e nada mais. E eu cheguei, como eu já disse, muito desprevenida. Mas naquele dia Deus me aguardava de uma maneira tão diferente. Eu me lembro que o grupo de louvor estava cantando uma música da Aline Barros chamada Sonda-me, Usa-me. Jeremias Neto. Quando eu entrei na igreja e começaram a cantar essa música, aquilo invadiu a minha alma de tal maneira, aquilo tocou meu coração tão profundamente. Quando eu vi, as lágrimas começaram a escorrer, o meu coração começou a derreter. Tudo que eu tinha de pré-conceito com relação à igreja evangélica foi se desmanchando durante esse louvor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Parecia que eu estava flutuando. Me lembro que, feito o apelo para a salvação no final do culto, eu levantei as minhas mãos e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Naquele dia o pastor ministrava em Isaías 6, quando os anjos cantavam Santo, Santo, Santo. Eu chorei muito. Eu chorei tudo que ainda estava engasgado em minha garganta.
Eu havia sido tão julgada pela família, pelos amigos. A Miriam foi a única que estivera do meu lado. E ali, naquele culto, começava a minha caminhada com Deus. Daquele dia em diante, eu estava pronta para qualquer coisa. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Logo fui arrebatada pela força do chamado. Sendo ministrada e curada por Deus, fui reencontrando os meus caminhos. E ali no mesmo altar que um dia encontrei o Senhor Jesus, eu fiz um voto. Eu não me casaria de novo. Eu não me envolveria com mais ninguém. Eu fiz um voto de que minha vida seria o trabalho em prol do reino de Deus. Não quero, meu Senhor, eu não quero mais ninguém. Eu quero trabalhar em prol do reino. Eu quero viver o reino. Eu me torno uma missionária. Apostando em missões e custeada pela igreja, estive na China. Fui enviada à China. Jeremias, eu fiquei na China 3 anos. E pude experimentar coisas que nunca pensei que existissem. Cultos dentro de pequenos espaços, celebrações a Deus em meio a tanta perseguição. Por alguns dias tive que me refugiar em lugares terríveis. Fiquei sem se me alimentar por muito tempo. Fiquei sem me alimentar por um bom tempo. Fiquei a pão e água. Quando voltei ao Brasil, eu começo a viver uma situação muito difícil. Eu nunca pensei que fosse mais difícil enfrentar o que eu passei a enfrentar aqui do que aquilo que eu enfrentei na China por 3 anos. Quando eu chego no Brasil, coloco os meus pés no Brasil, na minha volta da China, já como missionária, o meu filho caçula, o Guilherme, descobrimos uma espécie de defeito em uma das válvulas do coração. Jeremias, eu escreveria um livro, mas como sei que o seu tempo, seja no rádio ou na internet, é limitado, eu tenho que encurtar, mas meu filho teve um infarto com 13 anos e não resistiu. Meu filho morreu. Guilherme, meu filho caçula. É então que eu começo a viver uma crise de fé sem precedentes. Como podia? Como? A pergunta era, por quê? A pergunta era, como? Por quê? Porque Deus fez isso. Por que Deus havia feito isso comigo? Ora, eu estava na China, eu estava pregando o Evangelho, eu estava ganhando almas para o reino dele, eu estava tão motivada. E ele leva o meu filho assim, sem ao menos aceitá-lo para ganhar a vida eterna, a salvação. Como? Eu me revolto com Deus. Eu, Vanessa, me revolto com Deus quando meu filho perde a vida de maneira tão surpreendente. Fosse para mim, fosse para o seu pai, fosse para os seus irmãos. Por quê? Por quê? Por quê?
Tantas pessoas vieram conversar comigo, Jeremias. O pastor, a Miriam. E eu não tive forças. Eu não tive forças para voltar. Você acredita que eu não tive forças para voltar? Me afastei. Me tornei cética, ateia. É uma situação tão embaraçosa que eu estou vivendo. É uma situação tão difícil, vai além das paredes da religião. Vai além do fato de alguém ser evangélico, católico, espírita. Deixei de acreditar em Deus. Uma pessoa que meses atrás, tão apaixonada, andando por entre os cubículos da China e falando de Jesus Cristo, começa a viver uma situação como essa. Li e reli a Bíblia e não encontro nada, absolutamente nada, que explique, se é que existe um Deus para explicar. Desculpe. Eu sei que eu devo estar chocando muita gente. Mas se Madre Teresa de Calcutá teve crise de fé, quem sou eu para não tê-la? Para achar que Deus não existe. Eu não te escrevi para ouvir opiniões, eu escrevi para desabafar, mas claro, se alguém quiser comentar a minha história, fique à vontade. Sei que você tem o seu canal no YouTube, sei que você no rádio todos os dias conta grandes histórias e acredito que a minha história... Não, as pessoas estão dizendo não tem um final feliz, não, ela está em aberto a minha história. A minha história, Jeremias, está em aberto. A minha carta está em aberta. Vanessa. Vanessa é meu nome.